Seja muito bem-vindo a mais um episódio Number One Cast. Este é um espaço onde nós conversamos com pessoas que construíram histórias reais de superação, liderança e resultado dentro do marketing de relacionamento. E hoje o episódio está especialmente inspirador. A minha convidada é Eliene Palma de Aracaju, uma mulher extraordinária que começou na Renaudê há 37 anos, inicialmente apenas para consumir produtos e gerar uma renda extra. Com formação até a 4ª série do 1º grau, ela saiu da posição de dona de casa para se tornar Imperial Diamante e treinadora oficial Pérola, integrante do Clube das Fundadoras da Renaudê e também do Clube de Milionários da empresa. Hoje, ela lidera uma das maiores redes da empresa, especialmente na região nordeste do Brasil, impactando milhares de pessoas com sua história de simplicidade e força. Mas antes de começarmos, eu quero te fazer um convite. Se você gosta desse conteúdo sobre empreendedorismo, liderança e marketing de relacionamento, aproveite agora para se inscrever no canal, curtir esse episódio, comentar aqui embaixo e compartilhar com outras pessoas que também precisam ouvir histórias que inspiram. Agora prepare-se, porque a conversa de hoje tem muita história, muita experiência e muito aprendizado. Eliene, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Number One Cast. Obrigada. Para mim é um privilégio de estar aqui. Já tem alguns meses, né? Ou pode-se dizer até um ano, né? Um ano, é. Que nós estávamos previstos de fazer nosso primeiro podcast, mas mera coincidência, o podcast está começando justamente no mês da mulher, né? Então, para mim está sendo um privilégio, né? Exatamente. E a primeira mulher, assim, sozinha, que nós estamos entrevistando aqui. Anteriormente, nós tivemos a maravilhosa Flávia, a maravilhosa Mona Lisa, acompanhada dos esposos, né? Então, você é a primeira. E para nós é um privilégio, né? Justamente por isso, por ser o mês da mulher. Da mulher, né? Eliene, muita gente acredita que grandes resultados nascem assim de grandes oportunidades, certo? Mas no marketing de relacionamento, muitas vezes a gente vê que começa assim de uma forma muito simples. E você entrou na Renaudê exatamente há quase 37 anos atrás. Apenas para consumir produtos e ter uma renda extra. Em que momento você percebeu que aquilo poderia se transformar em algo assim muito maior? Então, tudo começou através de um convite, né? Justamente na época eu estava separada, né? Mãe solo aí com 3 filhos, o mais novo estava aí com 6 meses, e a pessoa que me convidou, né, para eu poder representar a empresa, eu dei um não para ela, porque eu não tinha visão. Eu não tinha visão de vender, Deus me livre, para porta a porta cobrar, né? Mas foi o que ela fez. Ela fez uma reunião na minha casa. E através dessa reunião, através da demonstração dos produtos, foi que eu enxerguei o negócio. Eu fiquei impactada com o resultado do produto. Porque sempre eu falo, quem me patrocinou foi ela, né? Mas quem me cadastrou foram os produtos. Né? Então, o produto cadastra, né? Porque Como cadastra? Como cadastra. E quando eu vi o resultado da pele da cliente, o antes e depois, eu falei, uau! Né? Quando eu vi o resultado das mãos, né? Aí eu falei, rapaz, todo mundo tem mãos, detalhe, tem 2 mãos, tem problema nas mãos, produto dos pés. Então, eu fiquei impactada. A partir dali, realmente, o que despertou em mim foi a visão do negócio, visão empreendedora. Porque eu comecei a perceber que todo mundo tem uma necessidade, tem uma dor,
né? E aí comecei, despertou em mim. E nós sempre tivemos produto que realmente impactam clientes, né? Impactam as pessoas pela qualidade, pelos resultados. Eu diria que isso é muitíssimo importante, porque fideliza os clientes, né? Fideliza. E quando você demonstra o produto, na hora, né, a pessoa vê o resultado do produto, porque tem produto que é de alto impacto, ele dá um resultado ali na hora. Né? Então, nós temos que, é uma coisa que eu aprendi, né? Nós temos que ser estratégica, sabe? Até no momento da demonstração do produto. Exatamente. E você falou algo assim que é muitíssimo importante, Eliane. Você se apaixonou quando você viveu a experiência do produto, quando houve a experimentação, que o nosso presidente Sandro tanto fala que é o que falta, às vezes, para trazer mais pessoas para o nosso negócio. Demonstrar. É fazer com que a pessoa viva a experiência. E você veio parar nesse negócio justamente através Porque tem pessoas da experiência. que quer falar da Rinode, falar do negócio, né? Mas já quer falar já do plano, tá entendendo? E não fala do produto. E o produto, de novo, ele cadastra. Ele desperta o empreendedorismo na pessoa. Quando a pessoa vê o produto, vê o resultado, a pessoa começa já... Quem é empreendedor já desperta na demonstração. Exato. Quem é empreendedor, né? Então, quando a pessoa vê o resultado do produto nela, ela já vai começar a mentalizar. Quantas pessoas que eu conheço que têm problema nas mãos ressecadas? Quantas pessoas que eu conheço que têm problema nos pés ressecados, rachadura nos pés? Tá entendendo? Aí começa, porque o empreendedor já é nato, é assim, já é uma pessoa visionária. Então, ela já começa, como é que se diz? Olhar lá para o futuro. E foi isso que aconteceu comigo, né? Vou fazer 37 anos agora, dia 8 de agosto, né? Dona de casa, empreendedora, e que eu faço esse negócio de forma consistente. Exatamente. Isso me faz lembrar, Eliane, quando eu comecei também esse negócio também, pessoal, e justamente há quase 37 anos como Eliane Palma, em que eu trabalhava na época, era funcionária pública, né? E quando eu entrei nesse negócio, eu falei assim, meu Deus do céu, como que as pessoas vão comprar produto no momento de crise do país, em que as pessoas nem têm dinheiro para comer? Será que elas compram batom? Né? Então, ficava aquela dúvida na minha cabeça. Né? Então, como foi minha mãe que me convidou para fazer esse negócio e aquela dúvida pairava, eu me lembro que eu levei a loção Fancy, a loção hidratante corporal, a famosa loção hidratante, que é muito gostosa, que hidratava a pele. Então, eu me lembro que no alojamento, na hora de me trocar para colocar a farda, para começar a trabalhar, eu abri o armário, pegava aquele hidratante e começava a passar. Aí as meninas perguntavam, Rosana, o que é isso? Eu falei, é um produto maravilhoso que a minha mãe está vendendo. Nem falava que era eu que está. É um produto maravilhoso que a minha mãe está vendendo. Você quer experimentar? Né? E elas experimentaram, nossa, que loção gostosa, eu quero comprar. Então isso chamou a atenção delas para comprar o produto. E aí eu falei, gente, não é que vende. Simplesmente e aí, só a gente abrir o produto. Exato, e a gente percebe que aí a gente não é o rino chato. Não. Nós somos aquela pessoa que oferece algo, que oferece resultado, que oferece realmente experiência para o cliente, que vai, meu Deus, muito mais simples. Muito. Então, essa é a nossa essência, né? Essa é a nossa diferença. E esse é o nosso, como vocês dizem, o DNA. Nosso DNA, é do verdade. Negócio. Tão simples, Rosana. Se você tem um produto na sua bolsa, né, diariamente eu faço a experiência com os nossos produtos, sem ser chata. Simplesmente, o que eu faço? Eu abro o produto, aplico em mim, geralmente alguém está do meu lado. Quer experimentar? Exato. Pronto. E olha,
as pessoas não percebem que tem gente que passa assim anos procurando uma oportunidade Oportunidade, e existem outras que reconhecem essa oportunidade logo na primeira vez que vê. E eu percebi, você falando que você percebeu que você já viu Foi. essa grande Eu vi o oportunidade, futuro. né? No início da Foi sua no trajetória, início, né? Que marcou assim completamente o rumo da sua história, né? Fala um pouquinho sobre isso para nós. Então, o que as pessoas falam, Eliane, Qual foi assim, eu diria assim, qual foi a decisão mais importante, né, que você tomou no início da sua trajetória, que mudou completamente a sua história? Então, eu fiquei assim, bom, Eliane, todo mundo toma banho, né? O que eu vou trabalhar, o que eu vou representar é uma necessidade do ser humano. É do dia a dia, faz parte da rotina. E olhe que há 37 anos atrás não tinha o gel dental, né, que hoje nós já temos. Olha a minha visão, imagine hoje com tudo que nós temos, um portfólio aí com mais de 300 produtos, né? E aí foi isso que me despertou em mim, né? Eu olhei assim, eu falei, meu Deus do céu, eu estou inserida em um mercado que é uma necessidade do ser humano. Enquanto a pessoa está viva, a pessoa vai consumir o produto. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Eu, como uma profissional, né? Eu tenho que saber como apresentar o meu produto para não se tornar uma pessoa chata, invasiva, simplesmente. Então, o que é que eu faço? Demonstrar, entendeu? É demonstrar, é andar com o produto na bolsa, né? Aproveitar as oportunidades, os momentos, ficar de olho. Bom, qual é o momento? Que momento é que eu vou poder falar, né? Sem ser invasiva? É isso. Simples assim. Show. Eliane, você sempre teve essa visão grande, né? Uma das coisas mais inspiradoras, eu diria para você na sua história, que muita gente vê você assim como um espelho, como um exemplo, como um grande exemplo, uma grande história. Então é uma história que deve ser realmente contada. Que você começou como dona de casa. E numa época, 37 anos atrás, que isso era, né, mais forte ainda, com formação até a 4ª série, né, do 1º grau. E hoje você faz parte do Clube dos Milionários, né? Maravilhosa. Em algum momento você se sentiu limitada pela sua formação ou pelas circunstâncias? E como você se sentiu, que eu tenho certeza que não, e como que você se sentiu mentalmente? Conta pra gente. Então, né, isso realmente, no meu início, eu tive que trabalhar muito isso. Eu já usava a técnica de ressignificar sem saber, hoje eu entendo. Olha que coisa. Que a gente estava falando no meio do caminho, né, ressignificar, né? Então eu fiquei assim, eu digo, meu Deus, eu estudei até a 4ª série primária, né? Como é que eu vou falar desse produto? Eu nunca tive, porque a pessoa que me patrocinou, ela com 15 dias ela saiu. Entendeu? Então, na época, eu não tinha sistema de treinamento, não tinha nenhuma informação, não tinha tecnologia. E uma coisa que eu descobri, né, é tipo assim, se eu quero realmente falar do produto, primeira coisa, eu tenho que ser produto do produto. Eu tenho que usar o produto. Eu tenho que ter o resultado do produto, que isso vai me passar convicção e segurança para eu falar do produto para a outra pessoa, né? Depois eu falei, bom, e agora? Como é que eu vou abordar? Aí o que foi que eu fiz? Uma coisa que eu aprendi, a técnica de venda foi essa. Eu aprendi fazendo, eu aprendi praticando. E aí eu fui crescendo, eu comecei a avaliar, né, as minhas abordagens, o que é que eu preciso melhorar. Diariamente, todos os dias, quando eu chegava em casa, eu ficava mentalizando os clientes, né, que eu visitava, e eu falava, onde foi que eu errei? O que é que eu posso melhorar? Para no outro dia eu ser melhor ainda do que o dia anterior. Sempre foi assim. Entendeu? Então eu vejo que aí, Eliane, é como o que aconteceu com você, é o que acontece com os grandes líderes em qualquer área, né? Que é
disciplina, constância, né? Resiliência, superação, exata, autoconhecimento, autodomínio. Exatamente, é entendeu? isso. Né? É isso aí. E olha, hoje todo mundo vê o sucesso, mas quem vive o marketing multinível sabe que existem muitos momentos, assim, eu não diria difícil, mas desafiadores no caminho. Né? Qual foi um dos momentos mais desafiadores nesses 37 anos de negócio? E o que fez você decidir continuar? Meu momento desafiador foi em junho de 2008. Atídico. Gente. Atídico. Eu era, na época, eu sempre fui eu e você, né? No Brasil, sempre era eu e você. Você em primeiro lugar e eu em segundo lugar, né? De vendas a nível Brasil. E eu me lembro, nós saímos do modelo, né, mononível para o modelo de marketing de rede. E eu não entendia nada sobre marketing, né? Foi tanto que, na época, o volume da minha equipe, era o segundo maior volume na época, né? Foi de R$265 mil. Isso foi no dia 30 de maio de 2008, meu último volume do fechamento do mononível. Quando foi em junho, 1º de junho a 30 de junho, né, o fechamento do mês de junho, o primeiro fechamento foi para R$9 mil. Pense, amiga. E eu desisti? Não, eu não desisti. Sabe por quê? Porque eu sempre acreditei nos produtos. Tá entendendo? Eu ressignifiquei muito. Eu falei, isso aqui é uma transição. Isso aqui eu tenho que parar para aprender, né, esse novo modelo. E aonde eu fui realmente estudar, né? Agora, eu estudei como? Porque tem gente que fala assim, eu vou querer estudar, quando eu aprender eu venho. Não. Você quer realmente aprender, você tem que praticar. Porque eu aprendi praticando, eu aprendi fazendo, né? Então, essa transição, esse foi o maior desafio da minha vida. Mas só que eu não parei. Eu não, tanto que a palavra desistir eu já tinha eliminado do meu vocabulário. E eu sabia que aquilo ali era uma fase. Eu teria que realmente aprender para ensinar. Esse foi. Exato, e é aquele momento que a gente percebeu, né, naquele momento, em que tudo que a gente tinha vivido, nesse momento, serviu como experiência. Eu estava com 19 anos da empresa, da Renaudê ali. Então, ali, nós já tínhamos construído, a gente já havia mudado a nossa vida, a vida da nossa família, através dessa oportunidade. Então, nós tínhamos certeza da oportunidade que nós tínhamos em mão. E de posse dessa certeza é que nós já sabíamos fazer. Então, é pegar a experiência e ir para campo novamente, porque a gente sabia que aquilo era uma fase. E que negócios é feito de ciclos. Baixos, né? De ciclos, Né? Negócio é feito de ciclos. Né? E aquilo que você sempre disse, Eliane, a gente muda a estratégia, mas não muda o foco. Palavras da Eliane, essa. A frase, né? Não mude seu objetivo, né? Exato, mude as estratégias. Exatamente. Né? Então, pessoal, é sobre isso. Constância, resiliência, acreditar, a visão. Decisão, convicta, crença inabalável. Exatamente. E saber que o resultado vai depender daquilo, principalmente, que está no nosso controle fazer. Sempre fazer tudo aquilo que está no seu controle. Então, é isso que que nós tivemos a total certeza, né? A partir de então. É interessante, sabe, Rosana? Eu fico assim, mas por que as pessoas desistem, né? Param, não é isso? Eu digo, poxa, eu estou aqui há 37 anos, Rosana também, né? Nós não temos esse negócio, não deu certo, teve esse problema. Não, gente. É só você encarar os fatos,
né? E resolver ir para cima e pronto. Porque o produto existe. Sempre eu falo, Rosana, tem produto, tem negócios. Exatamente. E ontem mesmo, Eliane, como eu comentei com você, eu estava falando com o Tsunoda, Hum. o nosso imperial maravilhoso lá do Pará. E o Tsunoda falou, Rosana, a Renaudet tem histórias incríveis, né? De pessoas que estão vivendo o sonho, como você, a Eliane, né? E várias pessoas que estão nesse negócio há quanto tempo, vivendo o sonho, aquele sonho que a gente tinha quando nós começamos. E hoje a gente vive esse sonho. Vive esse sonho. Hoje nós vivemos, nós temos essa liberdade que a gente sonhava de falar, liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade geográfica. Então, nós temos isso. Então, o nosso convite para as pessoas é para viver este sonho. Esse sonho. Exatamente. E que existe, viu? Que existe esse sonho. É só né? acreditar, fazer, né? Se inspirar em pessoas, em histórias verídicas. Não é isso? Verídicas. Exatamente. Né? Olha aí, eu nunca, de dona de casa, hoje imperial. Exatamente. Está entendendo? Estudei até a 4ª série primária, ou eu que criei meus 4 filhos com esse negócio. E eu que eu digo, Eliane, que eu sempre fui a pessoa improvável, né? Que é aquela pessoa que não gostava de falar, de comunicar. Né? Então, eu falo, eu sou uma pessoa improvável. Como que uma pessoa que não gosta de comunicar vai falar de vendas? De vendas, né? Então, hoje treinadora, né? Treinadora oficial, treinadora pérolas. Exatamente. Isso é o que nós carregamos, viu? Nós temos uma história que se transformou em um legado, né? É isso que é o bacana deste negócio. Exatamente. Né? Eliane, você construiu uma das maiores redes da Renaudet, principalmente ali na região Nordeste do Brasil, o que mostra a sua liderança, certo? Qual foi a principal estratégia que você usou para desenvolver tantas pessoas ao longo do tempo? Para desenvolver, para inspirar tantas pessoas ao longo desse tempo? Treinamento. Não tem. E tem gente que não gosta de treinamento. Exatamente. Treinamento. E hoje, principalmente hoje, que nós temos aí a UH, né? Hoje nós temos aí o sistema online, que você também pode, né, acessar, tá certo? É treinamento, gente, não tem por onde ir. Atalho, não existe atalho nesse negócio. Né? Se você quer crescer, realmente é treinar. Eu sempre fui uma pessoa, eu me lembro que quando eu comecei, né, a primeira coisa, eu fui aprender a falar sobre os produtos. Para eu poder vender, como é que eu ia vender um produto se eu não conhecia? Então, a primeira coisa que eu fui fazer, né, eu fui estudar sobre produtos. Né? Depois, as meninas começaram a querer vender também. O que foi que eu fui fazer? Treinar elas, ensinar elas como se usa o produto, como é que aborda o cliente, como aplica o produto no cliente, entendeu? Depois começou a aparecer pessoas que queriam ser líder, como eu. O que foi que eu tive que fazer? Ensinar. Então, é treinamento. O treinamento, gente, é o fundamento do nosso negócio. Sem treinamento, você não cresce. E tem pessoas que falam, Eliane, até quando? Né? É por toda a vida. Por toda a vida, principalmente no mundo que nós vivemos, né? Em mudanças, inovação, entendeu? É por toda a vida. Eu me lembro, Rosana, quando eu comecei, não tinha tecnologia quando eu comecei. Né? Meus treinamentos que eu dava para minhas meninas, minhas vendedoras, era em cartolina. É o que você falou para a gente. Cartolina. Eu pegava, recortava do catálogo os produtos, colava, e na sala de aula tinha uma menina que segurava a cartolina. Ela olha segurava, aí, gente. que era o retroprojetor, né? Ela segurava e eu lia, que estava ali. Olha, né? Depois da cartolina veio os slides. Né? Depois veio, aí quando veio o Data Show, aí eu olhei, e agora? Eu não sei nada de tecnologia, mas eu preciso aprender. Né? Então, eu tenho algo dentro de mim que eu falo para todo mundo que quer ter sucesso. Né? Eu falo assim,
diariamente, todos os dias, isso no meu início e até hoje, né? Eu falo, o que é que eu preciso aprender para alavancar o meu negócio? Hoje eu estou aí no digital, sendo muito desafiador, me posicionando no digital. E Ou eu, muito né? bem posicionada. Ou eu sou ponto .com, ponto fora. Exatamente. Né? Então é isso aí, treinamento é a base de tudo. Exatamente. Gente, a Eliane falou um ponto muito importante, né? O que ela fez primeiro? Vocês prestaram atenção? É trabalhar em si primeiro. Primeiro ela trabalhou ela como profissional e ela trabalhou naqueles pontos, né? Que é o tripé da profissionalização que a gente fala, que é o treinamento, os livros, né? Áudio da semana. Áudio da semana. Então, é trabalhar em si primeiro. A partir do momento que nós trabalhamos nós primeiro, conhecendo os produtos, tudo, usando, como ela falou, aí sim é o momento de impactar pessoas, né? Então, esse é o ponto principal, né? É trabalhar em si primeiro para depois trabalhar a prospecção, trabalhar outras pessoas. E quando a gente fala de prospecção, a gente lembra que no marketing multinível, né, não crescemos apenas vendendo produto. Nós crescemos impactando outras vidas, impactando pessoas, né? E como impactar vidas e treinar pessoas foi a forma que a Eliane colocou. Qual a característica, Eliane, mais importante, né, que você observa em uma pessoa que tem potencial para se tornar um grande líder? Atitude. Atitude. Eu sempre falo, você não precisa falar quem é você, sua atitude fala bem mais alto. Então, desde quando eu ouvi essa frase, eu falei, deixa eu entender essa frase. Aí eu comecei a praticar ela, né? Eu peguei a frase e digo, mas não é que é verdade? Atitude. Então, eu descobri uma habilidade, Rosana, que eu tenho, que é descobrir o potencial da pessoa. Né? Eu olho para uma pessoa, eu sei, essa pessoa tem tudo para dar certo. E olha que eu já peguei pessoas assim, que ela nem acreditava nela. E eu falo, rapaz, eu vejo em você sucesso. Olha que coisa incrível, né? Então, eu tenho essa sensibilidade de descobrir se a pessoa tem um potencial ou não, através da atitude. Eu fico olhando o comportamento dela, sabe? Vendo o jeito dela de falar, de pensar, de agir, o comportamento dela, né? Então, a atitude para mim é tudo. A atitude fala. Exato. Né? Aí, Eliane, o que a Eliane falou, gente, é muito importante. Eu me lembro que no início do meu negócio, há 37 anos atrás, eu vi uma grande líder falando assim: olha, esse negócio você vai descobrir, né, o botão quente da pessoa, botão quente, com um olhar clínico sobre as pessoas. Mas ninguém nasce com esse olhar clínico. A gente desenvolve esse olhar clínico no campo, lidando com pessoas todos os dias. E aí a gente vai aprendendo a lidar com essas pessoas. Então, é sempre, gente, fazendo no campo, entendeu? É lendo, se preparando, é no treinamento, é lidando com pessoas a todo tempo, porque a gente não nasce com uma bola de cristal, mas a gente desenvolve, sim, esse olhar clínico no campo, olhando ali a atitude, como bem colocou a Eliane, das pessoas. E o que hoje as pessoas deixaram de fazer foi treinamento de campo. Exato. Eu cresci acompanhando, né? Acompanhando. Eu cresci. Isso. Eu ia assim, tipo, eu fazia minhas caseiras e eu levava uma vendedora, uma consultora, para ela ver, desde o momento que eu ia convidar a anfitriã para, né, realizar a reunião na casa dela, eu já treinava a menina, né? Porque eu sabia que se ela aprendesse, ela ia crescer, né? E aí eu fazia. Na reunião, ela via todo o meu método da caseira. Então, campo é o sistema de treinamento de campo, é o que expande o seu negócio.
alavanca o seu Exatamente. negócio. Exatamente. Eliene, muita gente entra no negócio esperando assim, resultados rápidos, né? O famoso É, imediatista, é. né? Mas você construiu uma carreira de 37 anos, e como nós falamos agora há pouco, você já há alguns anos, não é de hoje, que você vive o sonho, Uhum. né? O sonho desse negócio, né? Que é a independência nas áreas mais importantes. Qual é a mentalidade que uma pessoa precisa ter para permanecer e crescer por tantos anos nesse negócio? É verdade. Ó, tem uma frase. Gente, nós temos que validar, sabe? Frases, tá? Validar. Não vou falar de religião, a Bíblia, né? Tem lá versículos na Bíblia, né? Validar. Pega aquele versículo, deixa eu praticar isso aqui, né? Tem uma frase que eu ouvi há muitos anos atrás, que é uma frase chinês, que fala assim: se queres colheres a curto prazo, plante cereais. Se queres colheres a longo prazo, plante árvores frutíferas. Mas, se queres colheres para sempre, treine e eduque o homem. Exatamente. É sobre isso, gente. Eu peguei isso, tem fundamento isso aqui. E como tem? E como tem. Eu sou prova viva dessa frase. Entendeu? São 37 anos treinando e educando. Agora, para eu treinar essas pessoas, o que eu tive que fazer? Aprender. Como é que eu vou falar de algo que eu não sei? Exatamente. Entendeu? Tem uma frase de John Maxwell que eu acho fantástico, né? O sucesso começa e termina em você. Tudo depende da sua visão. Exatamente. Não é isso? Então, gente, não tem. Você vê, toda hora eu falo sobre treinamento, sobre aprender e praticar, ser resiliente. Tá entendendo? Ter uma convicção, né? Uma crença inabalável. Você sabe quando foi que eu testei a minha crença inabalável? Foi em 2008. Eu sempre tive crença no negócio. Mas pelo que nós crença passamos... inabalável, minha filha, é você e continuar com a mesma visão, né? Tipo, não mude seu objetivo, mude as estratégias. Exato. Né? E tem gente, por pouco, desiste. Eu fico, como assim? Né? E outra coisa, principalmente pessoas que têm rede, líderes de equipe, né? Eu sempre pensei na minha equipe. Eu não posso tomar uma decisão só pensando no meu bem-estar. E a equipe? E as pessoas que entraram comigo, confiaram em mim. Exato. Entendeu? A minha palavra. E aí a pessoa vai lá e desiste? Não. Exato. Desiste não. Eliene, pois é isso aí, amiga. Exatamente. Você falou um ponto crucial, que é realmente que nós aprendemos quando ensinamos, né, Eliene? Tudo que você aprendeu, você ensinou. Você não teve... Olha, eu vou falar bem claro. Preguiça de ensinar. Você não teve. Entendeu? Eu tenho medo. Trabalhar realmente as pessoas, né? Edificando as pessoas, ensinando, trabalho gostoso esse sendo nosso, generoso com as pessoas, a generosidade de ensinar, de passar, de fato, é isso. É transbordar. É, transbordar, né? Olha o que nós, gente, olha o que nós carregamos, Rosana. Exato. São 37 anos de trajetória de construção. Exatamente. Tá entendendo? E ensinar e quantas pessoas a gente viu começar e parar no meio do caminho. No meio do caminho. Isso é falta de respeito com ela mesma. Com os sonhos. Primeiro lugar. Com os sonhos, com a família e com as pessoas, com a rede. Que ela fez com que as pessoas acreditassem. Né? É os grandes líderes, Eliene, né? A gente percebe que os grandes líderes do marketing de relacionamento sempre falam sobre a importância do sistema e da duplicação. Quais são os hábitos ou práticas que você nunca deixou de fazer ao longo da sua história? E que, com certeza, é sempre aquilo, né? Aquilo que a gente faz grita, né?
grita muito mais do que aquilo que você fala, Fala. né? É verdade, é verdade. Reunião, acompanhamento, não pode deixar, Exato. entendeu? Ficar analisando, né? Tipo assim, não, sempre eu falo, gente, não podemos tratar um ciclo da mesma forma com o outro. Sempre, tá? Sempre eu fui dessa forma, tá entendendo? Vamos lá, fechou agora fevereiro, né? O que é que eu fiz? Eu tenho que ver o que foi que eu fiz em fevereiro, que deu certo, e o que deu errado também, e vou ver agora em março o que é que eu vou aplicar. Tá entendendo? E aí eu começo, né? E tem gente que não gosta de fazer planejamento. Sempre eu falo, quem não planeja, planeja fracassar. Exatamente. Então, tem que ter o planejamento, tem que ter o acompanhamento, tem que entender da lei dos números, acompanhar, tem que saber gerir o seu negócio, né? Todos nós somos gestores. Eu estava um dia desse pensando comigo mesma, digo, olha que coisa incrível, olha que negócio maravilhoso, né? Dentro deste negócio, eu sou cliente, eu sou gerente, eu sou a vendedora, eu sou a líder. Olha quantas funções nós temos dentro desse negócio. Exatamente. Entendeu? E você tem que saber... Por isso que isso é uma grande escola, né? É uma grande escola. Você tem que saber como gerenciar. Tem gente que vive só engessado. Tipo, o papel do líder, ele é líder e, sabe, e a narrativa é aquela e pronto. Não, gente, nós temos que saber qual o momento que eu sou a cliente, qual o momento... Primeiro lugar, eu sou uma vendedora que eu vendo para mim mesmo. Eu sou vendedora e sou cliente. Nós somos o nosso maior cliente. O maior cliente, sou eu mesmo. Primeiro e maior. É o primeiro e o maior, tá entendendo? E tem gente que não sabe administrar isso. Tem gente que representa uma marca e usa de outra empresa, gente. Tiro no pé. Exatamente. Né? Como é que você vai falar que o produto é bom se você não usa o produto? Exatamente. Não rola. Eliene, um grande líder do multinível, Dexter Yager, né? E o Sandro também fala sobre isso, Sandro Rodrigues, que nosso maior patrimônio é a crença. É a crença. Esse é o nosso maior patrimônio, né? Em algum momento você teve dúvidas sobre o negócio e como você fez, o que você fez para fortalecer a sua crença? Porque, como você mesmo disse, tudo é ressignificado, tudo é trabalhado. Tudo é trabalhado, né? Então, no momento do ano 2008, onde a crença realmente, eu falei, realmente eu tenho uma crença inabalável, que eu não deixei nada e ninguém me abalar, entendeu? E aí, voltando para os produtos. Sempre quando tem assim, algum problema, né, eu venho logo para mas o produto existe. Se existe produto, existe negócio. Mas o produto existe. Se existe produto, existe negócio. Exatamente. Sempre. Tá entendendo? Então, a minha crença é aqui, ó, nos produtos. E hoje, quando eu vejo, meu Deus do céu, olha para os nossos produtos. Que escândalo, né? Que escândalo. A gente que recebia produto no saquinho, no saco de lixo preto, vinha todos os produtos, e cada produto num saquinho assim. Imagina. De geladinho, não era aquele saquinho de geladinho amarrado, lembra? Exato. E eu ficava encantada. Pense, né? E hoje, meu Deus, estamos bilionários, gente. Quando eu vejo isso aqui, né? Amanhã eu vou mostrar as fotos dos nossos produtos quando eu entrei. Exato. Viu? É sobre isso. É sobre isso, né? Eliene, mesmo depois de tantos anos de carreira, você continua evoluindo, ressignificando, aprendendo, desaprendendo e reaprendendo todos os dias. Né? E hoje também você está plena
no digital. É, Ninguém diz que é aquela dona de casa que ela fala, aquela costureira, ou a dona Adelaide que fala costureira, costureira, né? E ninguém, aquela pessoa que diz que só tem a quarta série do primeiro grau, como a nossa maravilhosa dona Adelaide, né? Ninguém diz. Ela plena realmente em todas as áreas, plena, simplesmente assim, né? Sem pedir licença. Sem pedir Né? licença. É isso. É O porque que você diria, minha Hum, linda, hum, para líderes que têm dificuldade de se adaptar às novas ferramentas e ao mundo digital? Que esse é o grande entrave das pessoas hoje, que é tão importante, que a gente sempre fala. O nosso mundo hoje não é um só, o nosso mundo é dois. E você já pegou logo a sacada, já se inseriu e está lá buscando parceria para te ajudar. É sobre isso. Fala para nós sobre isso. Se jogue. Se jogue, né? Se jogue. Está com medo, vá com medo mesmo. Exato. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu recebi um convite para dar uma entrevista né, na TV Globo de Sergipe. Em um jornal, né, que era bem Semana assim da Mulher. E eu não fui, com medo né, de enfrentar uma câmera. Olha que coisa. Eu dou treinamento para 1.000, 2.000, 10.000 pessoas, eu não tenho. Né, mas uma câmera sempre me bloqueou, né? Mas eu estou trabalhando muito isso. Tá entendendo? Tá com medo, vá com medo mesmo. Então, eu estou me jogando, né? Estou no TikTok também, agora. Gente, ou eu sou ponto com ou ponto fora. Exatamente. Então, o conselho que eu dou, porque tem muita gente perfeccionista, quer fazer tudo certinho. Tá entendendo? Como artista de novela, aquela coisa ali. Aí eu digo, não é assim. Você tem que, sabe, vá fazendo seus vídeos, né? O conhecimento está dentro de você. Você tem conteúdo, está dentro de você. É só você pegar uma palavra, né? Tipo assim, hoje eu vou falar sobre crença inabalável. Pronto. Você não sabe o que é crença inabalável? Vá lá, liga a câmera, né, do celular e fale. Exatamente. É só isso. Aí você vai ver que você vai melhorar mais e mais, praticando. E você falou algo muito importante quando você falou, quando eu falo para 2, 3 mil, 10 mil pessoas, mas não falo com uma câmera. Uma câmera. Eu lembrei de um amigo que falou assim, Rosana, a impressão que dá quando a gente vê uma câmera é que tem uma arma apontada para você. Eu falei, é bem a sensação nossa de início quando vê uma câmera. Parece que some tudo. Não, gente, parece que parece que não tem nem oxigênio no cérebro quando vê uma câmera. E tudo é o costume. É como você falou, e falando. Começa a criar intimidade com a câmera. Agora mesmo, eu estou aqui com você, né? E eu sei que tem câmeras aqui, ó. Entendeu? Mas se eu estivesse olhando para ela, eu acho que eu tenho certeza que eu não estaria tão solta, né? Exato. Mas eu estou trabalhando isso, gente. Eu estou me jogando. Exatamente. E isso também é porque a gente está se sentindo aqui plena, porque a gente já se conhece há tanto tempo junto. Então, a gente vê que o segredo é real, é a nossa história. A nossa história. Exato. Então, o que eu falo para as pessoas é ser você mesmo, ser transparente e deixar fluir. Simplesmente Eliene, simplesmente Rosana, é sobre isso. É sobre isso mesmo. Entendeu? Eliene, você tem uma família incrível, maravilhosa, linda. Você tem 4 filhos, 11 netos. Um bisneto. E maravilhosa assim, gente. Pasmem. Né? Um bisneto já ela tem. Olha só. E construiu uma história assim extraordinária, né, dentro da empresa. Quando você olha para a sua trajetória na Renaudê, qual o legado que você sente que está deixando para a sua família e para toda a sua rede? Então, né, a história, eu falo assim, como é um peso, viu? Quando eu paro para pensar assim na minha trajetória, né? E o legado, gente, é você, é muito forte,
muito forte mesmo, né? É você deixar, tá entendendo, a sua história na vida das pessoas, né? Saber que a sua história vai influenciar, vai inspirar outras pessoas, tá entendendo? A sua história vai ter muitas pessoas que vão olhar assim, se aconteceu com Rosana, por que não comigo? Se isso aconteceu com a Eliene, né? Se elas estão onde estão, e por que não comigo? Tá entendendo? Então, nossas histórias, né, é o nosso legado que nós vamos deixar realmente para as pessoas. Exatamente. E a sua sabedoria, Eliane, Uhum, que é incrível, né? Eu estou comparando aqui com a sabedoria de John Maxwell, uhum. que quando esteve com a gente, né, eu me lembro que uma É, das coisas que ele falou, exatamente o que você falou, que legado é isso, é é. exatamente isso que você falou. Legado é o que a gente deixa Deixa nas nas pessoas e pessoas, não para as para as pessoas. É pessoas. exatamente É isso a que sua Eliane marca, tem né? feito, a sua A marca. sua E marca. visto isso, ela tem 4 filhos e 3 deles estão na Renaudet. É, Então, ela deixou ela não deixou herdeiros, herdeiros, como ela não, não. sempre diz. Ah, é. Ela deixou Sucessores, sucessores. é. Né? Uma coisa que eu sempre Exato. falo, é verdade. Eu não criei herdeiros, eu criei sucessores. Isso é Exatamente. legado. Isso é legado. Isso é Deixou legado nas pessoas nas e não pessoas, para as para as pessoas. pessoas. Exatamente isso. É muito forte isso, né? Sensacional. Muito forte E eu mesmo. vejo que é exatamente o que a Adelaide e o Francisco fez com os filhos. Foi. 4 Os filhos, filhos. grandes líderes, deixou a Renaudet neles, deixou assim neles, transferiu realmente, mostrou que o legado é isso, o que a gente deixa nas Nas pessoas, pessoas. não para as pessoas. E hoje eles estão plenos, por quê? Porque os 4 filhos dirigem realmente com plenitude esse negócio. Essa é a vitória. Olha, Essa é a grande olha que vitória. coisa interessante, né? Que já Adelaide, está né? na terceira geração, que está é. lá o Cauê fazendo esse negócio Esse com negócio, tanta maestria Mas, e que nos deixa orgulho, porque, meu e Deus, passa segurança. Isso é legado, exatamente, né? passa segurança. Olha aí, ó, a Adelaide, né? Olha o poder da duplicação, né? Adelaide, o que que ela fez? Né? Inseriu os filhos no negócio, né? Aí o que foi que eu vi? Eu digo, deixa eu copiar, né? Olha o que você fez. Isso é a mesma coisa, Rosana. Minha princesa. Né? Olha, nós somos a duplicação da Adelaide. Exatamente. Né? E hoje, quando eu vejo o Cauê, eu digo, isso passa segurança. Que maravilha! Gente, isso passa segurança. Exatamente. Empresa com base e estrutura familiar. Exatamente. E detalhe, que eu acho lindo da Renaudet, é uma base, né, uma estrutura familiar, mas todo mundo sabe o seu lugar. Exatamente. Respeito. Ninguém mistura porque é família. Exatamente, não, respeito. Respeito. Todo mundo sabe separar o profissional do pessoal. Exatamente. E isso eu ensinei também para os meus filhos. Exatamente. Entendeu? Muito importante isso, né? E Eliane, que pena, como é bom, viu? Que pena, porque esse papo tá tão maravilhoso, a gente ia o dia inteiro aqui, gente. Filha, falar uma vida, uma história de 37 anos em poucos minutos é muita coisa. Olha, falar das nossas viagens. Exatamente, meu Deus, Nossa Senhora. Dos reconhecimentos dos nossos primeiros líderes, dos primeiros clientes, dos primeiros vendedores. Não é? Olha. Meu Deus. Tá entendendo? Eliane, existe muitas pessoas hoje começando, né, no marketing de relacionamento. Algumas com medo, certo? Algumas com medo, como eu comecei com medo, como eu tenho certeza que vocês viram aqui, Eliane também com medo. A gente começa com medo, a gente não tem as certezas. Com medo mesmo, né? Mas o que nos diferenciou é isso, que a gente foi com medo mesmo, né, Eliane? Algumas com medo, outras sem saber se realmente podem chegar longe. E aquela pergunta, se você pudesse dar um conselho para alguém que está começando na Renaudet hoje, qual seria esse conselho? Então, a primeira coisa, o conselho que eu dou é que eles, antes de ir praticar, ele tem que aprender. Ele sabe que ele está ali para aprender, é um estágio.
tá entendendo? E ele só aprende fazendo, praticando nele. Porque tem gente que entra e já quer ter o resultado imediato, entendeu? Fala do produto de qualquer forma, fala do negócio de qualquer forma, e não é assim. Principalmente hoje, no mundo que nós estamos vivendo, no mercado que nós vivemos, né? As pessoas hoje, palavra, tá entendendo? Tem que ser sim, sim, não, não. A credibilidade. Você não pode sair por aí de fazer qualquer coisa, né? Então, o conselho que eu dou hoje é: pegue os produtos, escolha o seu combo, tá? Estude sobre os produtos, praticando, se conecte ao sistema de treinamento, tanto presencial como online, né? Acesse a nossa UH, que é a nossa universidade. Gente, você já viu, Rosana, o peso? Já viu como é que está a Meu nossa Deus. UH? Meu Deus, Meu que... Deus do Já pensou se a céu! gente tivesse isso Isso, há atrás? 37 anos, E pense. nem, assim, resultados, de fato, É, no marketing multinível, nós uhum, tínhamos. é. Não tínhamos, porque até o marketing de relacionamento chegar aqui no Brasil é Uhum, uma média de 30 anos atrás. é E nós isso começamos aí. há 37 Há anos atrás, 37 que não anos tinha atrás. telefone, não Tinha tinha nada. liderança com resultado. Gente, era Ah, pífios os os resultados nessa resultados. área. É. Quando nós entramos, Literatura nessa área não tinha. nem resultado a Rinodé tinha. Que a Adelaide Exatamente. era a Rinodé era na garagem da casa. Um ano. Um ano. Você É. entendeu? Então, hoje o conselho que eu dou é isso. Estude sobre o produto, praticando, usando o produto, seja produto do produto, tá certo? Faça um planejamento de venda, tenha uma meta diária de vendas, respeite o seu negócio, isso é o seu trabalho, né? Porque uma coisa, Rosana, eu sempre pensei, bom, trabalhar eu vou ter que trabalhar, fato. A pergunta é, eu vou trabalhar para mim ou para os outros? Então, eu tomei a decisão de trabalhar para mim. E a partir do momento que eu tomei essa decisão de trabalhar para mim, eu comecei a respeitar o meu negócio. Porque eu sempre pensei, se eu fosse trabalhar de carteira assinada, eu não teria que trabalhar 8 horas por dia? E por que não trabalhar para mim as 8 horas por dia? Então, eu sempre respeitei isso. E todos os dias, todos os dias. Por isso que eu estou até hoje na Rinodê, porque eu sempre respeitei. Tá entendendo? Meu tempo de trabalho com este negócio. Então, o conselho que eu dou é esse, né? Respeitar o seu negócio. Você é dono do seu negócio. Quanto mais você aprende, mais você cresce, mais seguro você fica, mais habilidade você vai desenvolver. Tá entendendo? Quanto Exato. mais você aprende, né? Agora, o segredo é aprenda fazendo, praticando. Exatamente. E se conecte ao sistema É isso aí. de treinamento. Gente, que pena, né, que essa história, né, que nós ouvimos aqui hoje com a Eliane, que tem uma história assim realmente maravilhosa e que ela nos mostra, com a história dela, né, que não é de onde a pessoa começa que define o seu resultado, que é o ponto de onde ela começa e como ela começa. O que define é a decisão de todos os dias continuar. Continua. Alimentar a Continuar. decisão, viu, É, Rosana? Alimentar essa que decisão é alimentar essa decisão todos os todos dias, os dias. de se levantar todos os dias para vencer. É isso que uma grande história como essa nos diz. Então, veja bem, nós poderíamos dizer que seria improvável, né, também, uma dona de casa, né, com a formação da quarta série do primeiro grau, 4 filhos em casa pequeno, entendeu? Então teria assim também todas aquelas desculpas que não dá por isso ou por aquilo, né? Mas foi a decisão. Então uma grande história como essa nos mostra que é a decisão de fato de continuar. E eu tenho certeza que muitas pessoas, né, se visualiza, se vê nessa história, essa grande história como inspiração. Decisão
decide destino. Exato. E eu tomei uma decisão há 37 anos. Uma decisão convicta. E uma coisa que eu vou dizer, não basta tomar uma decisão, tem que cuidar dessa decisão diariamente. Exatamente, Eliane. É sobre isso. Eliane, eu quero te agradecer muito. Obrigado, muito Obrigada obrigado a você. por Gratidão. compartilhar essa história maravilhosa conosco, por esse grande presente que você nos dá no mês da mulher. É o nosso presente, É. né? Nós estamos aqui. E você que acompanhou o nosso episódio até aqui, para que esse episódio incrível, essa história incrível, né, de inspiração chegue a mais pessoas, se inscreva no canal, compartilhe, curta, comente esse episódio, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Porque no final das contas, como sempre dizemos aqui, grandes resultados, né, não começam com grandes recursos, começa realmente com decisão. E mais uma vez, muito obrigada, Eliane. Obrigada a você, viu? Obrigada.